Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um grande artista chamado Cândido Portinari, tá? O Cândido Portinari é um artista brasileiro, mas que teve grande influência, né, da arte europeia, né, como a maioria dos artistas da arte brasileira do início do século XX, tá? E ele era um artista expressionista, não vamos esquecer disso. Cândido Portinari era um artista expressionista, foi um movimento muito conhecido na Europa, tá? Ele trouxe para o Brasil, porém, ele também teve outros traços, né, de movimentos diferentes em suas obras, tá? Mas ele vai ser muito conhecido no Brasil e no mundo, tá? Foi um grande artista da arte moderna brasileira. E para a gente compreender a arte do Portinari, a gente precisa compreender primeiro o que seria a arte expressionista, tá? Então a gente vai falar rapidinho um pouco sobre a arte do impressionismo e do expressionismo, para a gente poder compreender, né, o porquê o Cândido Portinari, que era o artista brasileiro, estava relacionado ao movimento expressionista, ok? Então, pessoal, para a gente compreender o movimento impressionista, a gente precisa saber primeiro quais são suas bases filosóficas, né? Então, esse movimento chamado impressionismo, o próprio nome já vem dizer para a gente, né, que traz uma impressão de algo, alguma coisa, tá? Não imprimir de impressora, tá, gente? Mas de impressão de sentimentos, né? Então, esse termo impressionismo está relacionado à impressão de sentimentos, tá? Ou seja, é um movimento voltado para as questões sentimentais, né? Na outra aula nós falamos um pouco sobre a questão da sinestesia das cores, né? Que cada cor está relacionada a um sentimento, né? Então o impressionismo ele vai buscar, né, esses sentimentos nas obras de arte, tá? Aí você se pergunta, mas como assim, professor? Né, onde entra essa questão de sentimento? Quer dizer que nas obras anteriores ao impressionismo não existia sentimento? Sim, é claro que existia sentimento. Só que nós vamos ter uma questão muito importante, né, na divisão, né, da pintura, principalmente da pintura, né, nas obras de arte. É uma divisão de colégios, de ideias, tá? Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer no final do século XX, né, por volta de 1990, né, com o advento da fotografia e logo depois do cinema, né? Então, nesse momento, esse foi um momento de transição para a arte, ou seja, né, no final de 1880 até 1900, né, a gente teve essa grande transformação que foi, né, a criação da máquina fotográfica, né, que foi o daguerreótipo, né, que foi se aprimorando, e logo depois da máquina de filmar, né, dos irmãos Lumière, tá? Então essa máquina de filmar, ela proporcionou, né, a criação do cinema, tá? Que a gente vai ver já já. Então a fotografia e o cinema, né, essa tecnologia da fotografia do cinema, colocou em risco, né, a profissão dos pintores, né? Por quê? Porque quem representava a realidade com perfeição eram os pintores, né? Entenderam? Os pintores, eles que reproduziam, né, a nossa realidade como ela é. Eles tinham essa habilidade, né? Se você for ver as pinturas, né, que nós temos nos séculos passados, elas são completamente uma fotografia da realidade, como se fosse uma fotografia da realidade. Então esses pintores que faziam né, que traduziam, né, a imagem da realidade para as pinturas, tá? Então quando veio a fotografia e o cinema, que veio representar a nossa realidade de forma, né, instantânea, né, capturando essas imagens de forma instantânea, os pintores ficaram, né, sem saber o que fazer, né? E agora, que a gente que representava a realidade, o que a gente vai fazer a partir de agora? Então foi um momento que eles tiveram que mudar, né, as suas técnicas,
tiveram que mudar suas filosofias para que eles continuassem, né, fazendo suas pinturas. E é a partir daí que surgem, né, movimentos importantes para a nossa história. Um deles é o abstracionismo, o impressionismo e o expressionismo. Não vão confundir expressionismo com impressionismo, são completamente diferentes, tá? Então, essa subjetividade, tá? Alguns críticos diziam que tudo que era objetivo, né, o pessoal do ensino médio também compreender que se fala muito sobre essa questão do objetivo, tá? Objetivo, que é pintar a realidade, e o subjetivo é pintar imagens, né, do subconsciente, abstracionismo, surrealismo, tá? Então, o que acontece? Quando você começa a pintar essas imagens, né, que representam, né, o subconsciente, são imagens automáticas, tá, psíquicas, enfim, não estão muito relacionadas à nossa realidade, tá? Mas como era um momento de transição, né, o movimento ele pintava, misturava a realidade, né, com o objetivo com o subjetivo, ou seja, misturavam as imagens da realidade, né, com os sentimentos e as emoções. Então o expressionismo, não vou esquecer, está relacionado à questão dos sentimentos e as emoções, tá, que esses artistas queriam imprimir em sua tela, que vai surgir como movimento em 1905, ok? Voltando a falar do movimento impressionista e do movimento expressionista, tá? Não vão confundir, são dois movimentos completamente diferentes, onde alguns artistas, né, pintaram, né, para uma corrente e para outra, tá? Pintaram para o movimento impressionista e para o movimento expressionista, ok? Mas falando do movimento impressionista, né, esses artistas eles pintavam, tá, suas obras observando a incidência da luz solar sobre a natureza e sobre as coisas observáveis, né? Por isso que todas as suas obras elas vão ter pinceladas livres e soltas, né? Essas pinceladas não vão mais, né, se preocupar somente, né, com a luz e sombra, com a profundidade, né? Essas obras dos impressionistas elas começam a dar um ar de abstracionismo, né? Porque lembre-se que os artistas do impressionismo eles iniciam um momento para chegar à abstração, né? Eles começam a deixar de pintar a realidade como ela é e começam apenas a dar pinceladas representando, né, a incidência, né, da luz solar nos objetos e nas coisas, tá? Isso vai dar início, né, aos movimentos artísticos que vão chegar ao abstracionismo, tá? Que vai ser um movimento completamente desprovido de preocupação em mostrar a realidade, né? E sim em mostrar os sentimentos e as emoções, né, dos artistas, tá? Em suas obras, né? O movimento expressionista também vai ser um movimento relacionado aos sentimentos e às emoções, tá? Os artistas eles vão imprimir os seus sentimentos e as emoções em suas obras, tá? Essas obras elas não vão ser completamente abstratas, também nem vão ser completamente realistas, mostrando a realidade como ela é, né? Eles vão utilizar de imagens figurativas, mas eles vão dar pinceladas soltas, demonstrando que a sua pintura é leve e solta, tranquila, tá? Mas mostrando, né, uma realidade sentimental, emocional, que pode ser feliz ou pode ser triste ou de pavor ou de medo, né? Então esse é o movimento expressionista, tá? Então vocês viram aí a diferença entre movimento impressionista e expressionista, tá? E a gente falando do impressionismo e do expressionismo, porque o Cândido Portinari ele vai ser o quê? Ele vai ser expressionista,
Mas como ele esteve na Europa, todos os movimentos que ele teve contato com os artistas de lá puderam influenciar as obras deles, as obras do Cândido Portinari aqui no Brasil, ok? Deu para entender? Beleza. Aqui atrás a gente vai ver algumas obras impressionistas, tá? E depois a gente vai passar para uma obra expressionista. Então essas são algumas das obras impressionistas, tá? Que você viu aí de vários artistas. A gente vai falar sobre alguns artistas em especial em outras aulas, e essa aí é só para você observar algumas obras. Então aí nós temos algumas obras do expressionismo, né? Então o expressionismo, nós tivemos o alemão, tivemos em toda a Europa várias correntes expressionistas, tá? Então a gente está vendo algumas aí. Percebam a questão das cores, né? Cores bem aleatórias, bem vivas, vibrantes, né? Mas que se misturam entre cores quentes e frias, representando o sentimento das pessoas já nessa obra expressionista desse artista aqui chamado Eduard Munch. Então é isso, pessoal. A gente viu algumas obras do impressionismo e do expressionismo. E para encerrar com a obra do expressionismo de Eduard Munch, esse cara bem aqui, chamado Eduard Munch. Essa obra representa um dos maiores momentos do expressionismo no mundo, tá? A obra chamada O Grito. Então, acredito que todos vocês já tenham visto essa obra, tá? A gente precisa aprender a fazer a leitura da obra de arte. Em outras aulas nós vamos falar sobre a leitura das obras de arte. Então, o que a gente precisa compreender sobre a leitura da obra de arte? Toda obra de arte, gente, você precisa observar ela com atenção, tá? Você vai observar as cores, tá? Que predominam nessa obra, tá? Se são cores quentes, se são cores frias, se elas representam sentimentos de frieza, se elas representam um sentimento de agitação, de ação, de paixão, de tranquilidade, de morbidez. As pessoas, os personagens que fazem parte dessa obra, que tipo de... o que esses personagens estão fazendo naquela obra, né? Naquela composição, né? O que eles estão fazendo, que atitude eles estão tendo, né? Eles estão reunidos, é só de uma pessoa, são várias, né? Onde é essa obra, tá? Onde será que aconteceu essa obra de arte, tá? Qual o sentimento daquelas pessoas que estavam ali? Qual é a composição dessa obra de arte? Ou seja, quais são os elementos visuais que existem nela? A cor, a linha, o ponto, o que o artista quis imprimir, né, nessa obra para mostrar para os leitores, porque a gente faz a leitura visual dessa obra. Então, a gente precisa aprender a fazer
essa leitura visual de cada obra. No caso dessa obra do Eduardo Bunch, tá? Chamada O Grito, parece que é um suspense, né? Parece que a pessoa está gritando por algum motivo. As cores frias, as cores quentes predominantes representam a mistura entre uma ação e uma morbidez, tá? Que não se sabe, na verdade, se é por conta daquelas duas pessoas que vêm andando na ponte. Então é isso, galera, sobre o expressionismo do Eduardo Munch, que nós falamos aqui para que a gente possa compreender o porquê Cândido Portinari era expressionista e também um pouquinho, talvez, impressionista. É isso aí, pessoal. Aí atrás a gente viu algumas imagens, tá, dos primeiros filmes, né? Que a gente falou do impressionismo e do expressionismo, tá? E a gente está lembrando agora que os artistas precisaram mudar os seus estilos, né? Precisaram mudar sua forma de pintar, o seu pensamento sobre a arte e a pintura, por conta, né, da chegada aqui do cinema, né, e da fotografia. Estão lembrados? Né? Então, quando veio a fotografia e o cinema, esses artistas precisaram mudar, é claro, a sua forma, né, de pintar, para que eles continuassem produzindo. Ok? Então, esse pequeno filme que eu mostrei para vocês são um dos primeiros filmes rodados no mundo, tá? Isso faz parte da história do cinema, tá? Então, os irmãos Lumière foram um dos grandes representantes, né, do início da história do cinema, tá? A gente vai fazer um vídeo aqui só sobre os irmãos Lumière, tá? Eu mostrei um pouco do vídeo para vocês, que na época era chamado de película, né? Para quem ainda não viu, eu vou apresentar outro momento para vocês. Quando estiver falando só sobre o cinema, eu vou mostrar para vocês, né, a película, como é que ela era feita, ok? Então, esses foram os primeiros filmes super importantes para a mudança na pintura, ok? Eu coloquei o vídeo aqui porque alguns alunos têm curiosidade de saber sobre como eram os primeiros filmes, tá? Eles não tinham áudio, tá, gente? Assim, áudio falado. Os primeiros vídeos eles não foram roteirizados, ok? Ou seja, não tinham roteiro, tá bom? Os cinegrafistas apenas filmavam, tá? E depois eles produziam em película, tá? Reproduziam esses filmes, né, nas lentes do cinema, ok? Mais tarde veio, é claro, a gente vai ver aqui também, né, o Charlie Chaplin e outros clássicos do início da história do cinema, tá? Então, só para a gente ver um pouquinho do cinema, o porquê os artistas tiveram que mudar sua forma de pintar no impressionismo e no expressionismo, tá? Do Cândido Portinari, que é o nosso expressionista aqui no Brasil, ok? Então, olha só a viagem que a gente fez. A gente foi ver o que era o expressionismo na Europa, né? Que foi esse movimento, tá? E aí a gente mostrou que os artistas do movimento impressionista e expressionista tiveram que mudar a sua forma de pintar, né? Por quê? Por causa do cinema e da fotografia, certo? Daí a gente mostrou um videozinho aqui para vocês verem como foram os primeiros filmes, tá? Que iam pro cinema, tá bom? E agora a gente vai falar do Cândido Portinari, né? Ok, deu para ver aí? Isso é uma obra de 1955 do Cândido Portinari, que está bem aqui. Então o Cândido, ele
Seu nome verdadeiro era Cândido Torquato Portinari, né, que nasceu em 1903. Então, o seu nome artístico ficou conhecido como Cândido Portinari. Foi um dos maiores artistas brasileiros. Tá? Ele é conhecido no Brasil e no mundo pelas suas obras. Tá? Então, vocês percebem que a gente fez uma viagem no tempo, a gente foi ver, né, o que era o expressionismo e o impressionismo. Tá? Em seguida a gente viu um pouco, né, dos primeiros filmes aí, que os artistas precisaram mudar, né, sua forma de pintar. E o Cândido Portinari, em uma de suas viagens na Europa, foi influenciado por muitos artistas, pela arte do expressionismo e do impressionismo. Tá? Mas a gente considera ele um artista expressionista. Então, é, então quando o Portinari ele volta para o Brasil, ele começa a pintar, né, os temas de representatividade social. Então o Portinari, quando ele volta para o Brasil, ele começa a pintar os temas de representatividade social, né? Ou seja, esses temas eles vão estar relacionados à situação do povo brasileiro, como ele enxerga, né, o povo brasileiro. Tá? Mas ele, como todo artista brasileiro, ele teve várias fases. Né? Uma das primeiras fases do Cândido Portinari foi a pintura das imagens da sua infância, né? Ou seja, ele lembrava, né, a sua infância, as brincadeiras da sua infância, ele pintava. Tá? Assim como a pintura das crianças também que residiam, né, próximo de sua casa, né, o momento de brincadeira, tá, dessas crianças, as festas que aconteciam na sua cidade, tá? E ele usava muito as cores vermelhas para representar. Olha só, a gente falando de cores de novo, né? E as cores vermelhas para representar a questão do movimento, do calor humano, daquelas pessoas, né? Daquele momento que estava acontecendo aquela festa ou aquela brincadeira, tá? Então esse é o primeiro momento do Cândido Portinari, tá? Inclusive uma obra chamada Futebol, que a gente tem aí nosso material, que é essa, que representa esse momento aí das crianças brincando. Vocês vão perceber que é uma obra que tem duas cores, o laranjado, né, e tem a parte, né, também mais clara do céu, tá, representando a tranquilidade. Então vocês têm aí na tela, né, essa obra muito importante, né, na carreira dele, chamada e muito conhecida nacionalmente e internacionalmente, tá, chamada Futebol. Apesar da simplicidade, o expressionismo está aí presente na obra dele. A gente compreendendo as características do impressionismo, a gente vai saber que essa obra dele é completamente impressionista. Esse segundo momento do Cândido Portinari, ele vai representar aí, né, o homem moreno, né, forte, né, o lavrador, né, o trabalhador, né, braçal. Então esse momento ele vai começar a representar, né, as pessoas que fazem parte, né, da cultura brasileira. Então a gente vai ver esses momentos da carreira do Portinari, onde ele vai estar pintando as danças, as brincadeiras, né?
Aí atrás você vai ver a dança. Aí, ó, temos momentos que ele vai pintar a infância dele, olha, futebol, tá? Na cidade dele, muitas cores vermelhas e quentes. Aí a gente tem já o lavrador, tá? Pés descalço, forte, firme, representando, né, o trabalhador brasileiro. E aí a gente tem o momento principal da carreira dele, onde ele vai pintar, né, as mazelas sociais, tá? E aí, né, essa obra aí fantástica, muito triste, né? Quando se fala das cores nessa obra, a gente percebe aí que ela é uma obra muito forte, muito triste, então ela vai ter, é claro, tons de quê? De azul, de cinza, de preto, né? Porque ela vai representar o que? A obscuridade, tá? A tristeza daquele momento, tá? A pobreza, a indignação e a tristeza dos retirantes, né, que vinham, né, do Nordeste tentar a vida com sua família no Norte, né? E o céu azul, né, que também representa acrescenta para essa tranquilidade e a morbidez aí, com os pássaros, né, aí em cima, né, como se essas pessoas estivessem quase já, né, falecendo, morrendo, né, por conta da pobreza da situação, e, né, os pássaros estão aí em cima deles, tá? Então, pessoal, esse aí foi o Cândido Portinari, o nosso grande artista de hoje, tá? Espero que todos possam ter compreendido um pouco sobre a vida e a obra dele, tá? E não esqueçam que nós fizemos essa viagem no início do vídeo. Vamos lá ver o que era expressionismo e impressionismo, tá? Depois a gente viu que o cinema e a fotografia vão modificar a forma de pensar dos artistas, tá? E o Cândido Portinari viaja para a Europa e quando volta, né, já representando a corrente expressionista, tá? E por isso que a gente fez essa viagem aí, tá bom? Então espero que todos tenham gostado. A gente se encontra por aqui. Fiquem em paz.